Boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os servidores públicos. Eu sou Célio, presidente da FENAFIM, a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. Essa noite nós estamos homenageando todos os servidores públicos do Brasil. E eu faço uma lembrança aqui especial dos colegas dos municípios espalhados de norte a sul. Aqui hoje, e na medida em que esses vídeos vão ficar no YouTube, eu creio que alguns milhares de pessoas nos verão esses vídeos, e eu gostaria de dizer a todos os servidores públicos que os assistirão e aos demais cidadãos também, colegas do setor privado, que é um privilégio, uma honra servir um grande país como o nosso e servir também esse nosso maravilhoso povo, centenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Gostaria de dizer, dar um depoimento, algo talvez que alguns não saibam, que muitos desses servidores municipais muitas vezes têm que superar obstáculos, superar dificuldades para poder servir a você e servir a sua família. Então eu gostaria de começar parabenizando todos os servidores públicos. Antes de falar do laureado dessa noite, Arthur Matos, que representa aqui todos os servidores públicos municipais do Brasil, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Começo agradecendo a nossa colega Ana Amélia e a colega também Márcia Dourado, que são auditoras fiscais municipais de Salvador, assim como Arthur. Agradecer a vocês, Márcia, presidente da associação, Ana, nossa colega, pertencente à associação também, e que nos apresentou Arthur. Então, agradecer a vocês. Agradecer também a todos os auditores fiscais municipais do município de Salvador. Eu creio que Arthur divide esse prêmio com todos vocês, então eu lembro aqui do colega Mário, do colega Gelson, lembro aqui do Antônio Cláudio, do José Jorge, do Ademar, enfim. Eu quero homenagear a todos vocês também, nessa homenagem que nós prestamos a Arthur. A ABAN é muito preciosa para nós, é uma associação que reúne servidores do mais alto quilate do município de Salvador. Bem, Arthur é o nosso homenageado dessa noite, e eu sei, Arthur, que você gosta muito de citações, né? Então eu vou começar com uma citação, eu vou citar aqui o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, onde ele diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, hoje, Arthur, nós estamos aqui para honrá-lo. E todos nós nos sentimos honrados em você. Eu sei que nós estávamos conversando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, eu sei que você não faz o que faz, você não se doa como se doa, buscando honraria. Isso até, às vezes, nos incomoda um pouco. Mas é necessário reconhecermos as boas iniciativas, os bons servidores. Aliás, agradecer à Agência Servidores, lançar um desafio. Além do prêmio, vamos, todas essas entidades de servidores, vamos nos reunir e vamos, periodicamente, publicar, né, da ciência aos brasileiros de boas iniciativas no serviço público. Mas então, assim, receba essa nossa homenagem, a homenagem da sua federação, da sua categoria, Arthur, que é de coração e ela é totalmente devida a você, por tudo aquilo que você representa, por todo o trabalho que você faz, por todo o sacrifício pessoal, que eu sei que é grande. Aí, falando de sacrifício, eu vou citar aqui a dona Simone, vou citar o Daniel e o Caio, e agradecer a vocês, toda a sua família de público, porque eu sei que eles se sacrificam junto com você para que você possa estar presente, para que você possa, muitas vezes, estar nos atendendo em horários que seriam considerados inadequados, as muitas viagens, as muitas horas de trabalho nos fins de semana. Então, assim, eu gostaria de agradecer, sinceramente, aos seus familiares. E eu sei, Arthur, que como que você ficou emocionado, contente, quando você viu o seu exemplo como servidor público está sendo seguido por seu filho. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu considero que uma das missões mais nobres que nós temos é a paternidade. Eu sei o quanto você ama os seus filhos. Eu digo isso porque eu sou testemunha disso, do seu sentimento,
do seu apreço, da sua admiração, sabe? Do seu compromisso, da sua dedicação aos seus filhos. Mas eu quero dizer que você é um exemplo também para mim, você é um exemplo para todos nós, tá? Então, assim, a sua dedicação, o seu compromisso, a sua inteligência, a sua qualidade técnica, a sua abnegação, a sua sensibilidade, a sua capacidade de agregar, tudo isso tem que ser honrado, tudo isso tem que ser trazido a público para que sirva realmente de inspiração para os servidores públicos atuais e aqueles que um dia ingressarão no serviço público também. Então, eu sempre digo que é um orgulho ser servidor público. E agora eu quero dizer para você, Arthur, que é um orgulho e uma honra para mim ter te conhecido, trabalhar ao seu lado e ter a oportunidade de aprender com você. E nesse período que nós temos andado mais juntamente, mais proximamente, eu tenho aprendido muito. Então, receba essa honraria, porque ela é fruto do seu trabalho. Como eu disse, você não faz o seu trabalho buscando a honra, mas é necessário a gente reconhecer pessoas como você, que se dedicam de maneira tão forte, de maneira tão profunda, que se dedicam realmente de corpo e alma a servir ao seu próximo, através do serviço público. Então, parabéns, Arthur, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito nas discussões da reforma tributária, algo que é tão importante para as nossas empresas, para os nossos trabalhadores, para as nossas famílias, é um assunto dos mais relevantes para o nosso país, e eu tenho visto com que paixão e com que dedicação que você tem e com que seriedade que você tem tratado esse assunto e você tem mergulhado a fundo na busca de soluções para que nós possamos ter um sistema tributário mais justo, mais eficiente e que efetivamente atenda à necessidade do país de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então, mais uma vez, muito obrigado à Agência Servidores, e Arthur, receba esse prêmio nosso de coração, receba esse prêmio, saboreie esse prêmio, porque ele é devido por tudo aquilo que você representa, por tudo que você fez, tem feito e continuará fazendo, eu tenho certeza. Muito obrigado pela oportunidade de trabalharmos junto, Arthur. É um prazer. Então, Mauro e Sérgio, mais uma vez, muito obrigado à Agência Servidores, e eu passo, então, a palavra para que a gente possa dar continuidade ao evento, e provavelmente nós vamos ouvir agora o Arthur Matos, que é o nosso colega. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou realmente emocionado, ainda mais Sérgio foi falar de minha família e me compromete mais ainda. É muito difícil para mim. Primeiro, dizer da importância desse prêmio, relevância para o servidor público, especialmente para mim. Eu me sinto agora no topo da minha carreira, porque agora eu recebi um prêmio da minha carreira, o reconhecimento de todo o trabalho, mas muito mais do que o reconhecimento para mim, mas o reconhecimento para toda uma classe. Nada se faz sozinho, nada se constrói sozinho, tudo é um trabalho em equipe. Então, efetivamente, esse prêmio não é meu. Eu estou apenas representando os meus colegas da ABAN, da FENAFIM, de todo o país, principalmente os servidores municipais e especialmente os auditores fiscais do município. Sérgio sabe que eu gosto muito de filosofia, então eu não podia deixar de passar falando do servidor público, de como ele está sendo tratado hoje. Hoje as pessoas falam que ser servidor público é fácil, há uma facilidade. Eu vou usar uma frase de Karnal. Facilidade é o nome que os vagabundos dão ao esforço alheio. Eu sei o quanto é preciso estudar, se dedicar hoje para entrar na carreira pública. É um concurso de elevadíssimo nível. Então, isso não é facilidade, não. Isso é conquista. Isso tem que ser respeitado. E o servidor público está aí para servir a sociedade e não a servir governos. O servidor é servidor de Estado e não servidor de governo. Então, eu queria agradecer muito, dizer que é uma honra estar representando aqui a classe que eu tenho o maior privilégio de participar dela, me sinto extremamente feliz. Eu amo o que faço, tá certo? Não amo e me dedico ao que faço, como o Célio disse, às vezes até sacrificando muitas vezes a minha família. E hoje a gente está enfrentando, como servidor público, um momento muito atípico, um momento muito incomum, um momento de perseguição. E isso precisa ser entendido. As pessoas não entendem o que é o servidor público e trabalham com preconceito. Preconceito é opinião sem conhecimento, como já dizia Voltaire.
Então, as pessoas não têm conhecimento do que é o serviço público. Se não tem conhecimento, não tem como opinar. É muito importante o papel do servidor público para uma sociedade ser justa. Não existe Estado justo sem servidor público, porque ele serve, como eu disse, ao Estado e não ao governo. E digo mais, nesse momento difícil, eu vou buscar uma frase de Nietzsche. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Então, nós, servidores públicos, temos que ficar mais fortes, estarmos unidos nesse momento para enfrentarmos esse desarme do setor público. Já fizeram isso no passado com a educação no Brasil. Desmontaram a educação no Brasil. Transformaram a educação no Brasil num serviço eminentemente privado. Os mais antigos se lembram. Estudar numa escola pública era motivo de orgulho. Hoje, as pessoas que têm condição vão buscar no setor privado a educação para os seus filhos. Desmontaram essa estrutura. Estão desmontando agora a estrutura das universidades. Isso é um desmonte do poder público. E o grau de irresponsabilidade é tão grande que é muito fácil se perceber. Por exemplo, o que é que aconteceu com a educação no país? O que é que aconteceu com essa sociedade? Com o desmonte da grande educação pública. Não que os professores não sejam excelentes, são muito bons, se dedicam, estudam, mas não têm as condições de trabalho que tinham no passado. Então, é preciso que a gente não permita que outros setores do Estado sejam desmontados. Nós temos que brigar para manter esses setores do Estado vivos, porque sem esses setores, a sociedade é que pagará, e pagará caro. Ser um bom serviço público, quem paga caro é a sociedade. Aliás, um dos homenageados hoje, a primeira, da Fiocruz, já respondeu por tudo isso. Imagine o que seria desse país se não fosse o SUS. E essas pessoas que tanto criticavam o SUS no passado, agora estão elogiando. Então, vamos juntos caminhar, vamos discutir juntos. Nós não temos medo de discutir reforma administrativa, muito pelo contrário. Entendemos que muitas coisas devem ser alteradas, mas elas devem ser discutidas sem preconceitos, discutida com argumentos técnicos em nome de um país melhor, e não em nome de um interesse pessoal de governo. Eu digo mais, usando também uma frase de Karnal, autoritarismo é quando a autoridade acha que o sistema serve à autoridade. Autoridade é um conjunto de regras que se estabelece para viver em conjunto. O que o país precisa não é de autoritarismo, é de autoridade. E a autoridade pressupõe a existência do serviço público, do servidor público. Então, eu quero aqui agradecer em meu nome, agradecer em nome dos auditores do país, agradecer a esses auditores, principalmente os auditores municipais, dos estados, até da União, mas principalmente aos auditores municipais do Brasil inteiro, que contribuem muito para esse país, e contribuem, inclusive, com o projeto da reforma tributária, buscando uma alternativa que seja boa para o país, boa para os estados, boa para a União, boa para os municípios e boa para os contribuintes. E isso é muito difícil, mas é possível. Então, esses mesmos auditores que divergem de opinião nos ajudam a construir. Nos ajudam a construir. E usando também Cortella, contando uma história de Cortella que eu acho importantíssima, e aqui eu acho que os servidores públicos têm que fazer isso. Cortella conta uma história de que duas pessoas se encontram em direção contrárias numa estrada, cada uma com um pão na mão. Eles trocam o pão. O que é que as pessoas levaram? Cada um levou um pão. Duas pessoas se encontram na estrada, cada um com uma ideia. Os dois trocam ideia. O que foi que aconteceu? Os dois saíram com duas ideias. Então, vamos trocar ideia, vamos construir um país melhor, mas, por favor, não desmonte o Estado, porque desmontar o Estado vai trazer sérias consequências para a sociedade, como trouxe para a educação do país. Então, eu quero aqui agradecer, pedir desculpa, porque eu estou muito emocionado, Célio mexeu no meu ponto fraco, ele sabe disso, que é a minha família, e dizer que me orgulho muito de ser servidor público, muito de ser servidor público, e agora mais ainda quando eu sei que um dos meus filhos está querendo seguir a minha carreira. Bom, muito obrigado, gente, eu só tenho a agradecer em meu nome e em nome de todos os auditores fiscais do país.